Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero de coração que você esteja muito bem. Vamos falar de um assunto hoje bastante interessante: narcisismo. A gente ouve muito essa palavra na internet. A gente vê muitos influenciadores, inclusive psicólogos, que se especializaram no assunto. Conheço alguns psicólogos que simplesmente não falam de outra coisa em suas redes sociais. Falam apenas de narcisismo. E no dia de hoje eu quero falar um pouco sobre o narcisismo dentro da perspectiva psicanalítica. Pois bem, eu tenho aqui um livro, da editora Companhia das Letras, que tem vários textos de Freud de 1914 a 1916. E o primeiro texto é Introdução ao Narcisismo. Eu também tenho aqui o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o Manual da Psiquiatria, que também serve como referência para a psicologia. Nós estamos atualmente no DSM-5-TR, que é o texto revisado, e em breve será lançado o DSM-6. A primeira vez que o nome narcisismo ele aparece na psicologia, na ciência, ele aparece primeiro na psiquiatria, lá por volta de 1898. O termo narcisismo ele estava mais associado a perversões sexuais, aquilo que na época a ciência entendia como perversão sexual. O termo narcisista ele vem da mitologia grega de Narciso, que todo mundo conhece. Ele se apaixonou pelo seu próprio reflexo, entrou no rio, morreu afogado. Nós tivemos o primeiro DSM em 1952, que não aparecia esse termo narcisista. Tivemos o segundo DSM lançado 16 anos depois, em 1968, que também não aparece esse termo. O termo narcisismo ele vai aparecer lá no DSM-3, em 1980. Transtorno de personalidade narcisista. Aqui no DSM-5, o transtorno narcisista ele aparece na ala de transtornos de personalidade. Eu tenho aqui a página 162, onde nós temos aqui o termo, os critérios para diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. O código é F60.81. Temos diversos critérios: um padrão de grandiosidade, em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração, de falta de empatia, que surge no início da vida adulta. Então nós temos aqui as características, bem resumido, bem explicado, para que um profissional dessa área possa dar o seu diagnóstico depois de, claro, uma investigação precisa. Infelizmente, na sociedade de hoje, tudo virou narcisismo. As pessoas não podem ter nenhum comportamento pessoal de amor próprio, que já vira narcisismo. E esse nome narcisismo, na sociedade, ele é muito tratado e associado ao transtorno narcisista. Mas quem estudou psicanálise e psicanalistas sabem que na psicanálise a gente tem uma orientação um pouco diferente. Freud, quando propôs essa discussão em 1914, ele trouxe esse texto, Introdução ao Narcisismo, explicando que todas as pessoas têm uma parcela de narcisismo. Todos nós somos narcisistas de nascença. E o que é o narcisismo na psicanálise? O narcisismo na psicanálise é o investimento da libido no próprio eu, que Freud vai chamar de narcisismo primário durante a infância. Você já percebe que a criança tem uma fase de egocentrismo, uma fase que ela muito está centrada em si, e isso não necessariamente precisa ser visto como um egoísmo. É porque nessa fase de infância, a criança ela ainda não aprendeu a separar o que é eu do próprio outro. Ela ainda está nesse desenvolvimento de superego para desenvolver essa referência de
de padrão moral, de sociedade. E o Freud vai chamar de narcisismo primário. É um narcisismo que toda criança tem. No decorrer da vida, a gente vai desenvolvendo o que Freud chama de narcisismo secundário, que é como o indivíduo distribui essa energia de libido. Nós temos na psicanálise conceitos muito interessantes de libido e pulsão. E, resumidamente falando, um exemplo bem simples para você entender é que a libido seria, pensando aqui um exemplo simples, o motor de um carro. E a pulsão seria aquilo que dá força, seria a gasolina do carro, o combustível. Então a libido é essa energia psíquica. Narcisismo secundário vai falar sobre como o indivíduo ele se relaciona consigo e com o outro. Como que é essa relação entre eu e o outro? Como é que essa energia ela é distribuída? E é por isso que é muito importante o indivíduo desenvolver um processo de análise para ele entender como que ele se relaciona com ele e consigo mesmo. Porque enquanto no DSM nós temos essa referência de transtorno de personalidade, na psicanálise nós temos a referência de narcisismo secundário. E quando é que esse narcisismo ele se torna um transtorno? Ou seja, para a psicanálise, todos nós somos narcisistas. Agora, quando que isso se torna um transtorno? Quando a minha relação com o outro se torna patológica. E é aí que o DSM entra para dar esses critérios e essas revisões. Mas na psicanálise todo mundo é narcisista. O narcisismo secundário, a relação que eu tenho comigo e com o outro. E na psicanálise, na análise, na clínica, o que mais a gente vê é exatamente essa relação disfuncional. O que mais a gente vê nos pacientes são pacientes com narcisismo ferido. E quando é que esse narcisismo ele é ferido? Quando essa distribuição de energia ela se torna um pouco, desequilibrada. Imagine que uma pessoa ela tem um direcionamento muito grande para o outro. É aquela pessoa que tem um apagamento de si. A energia dela, psíquica, é direcionada muito para o outro. Ela se apaga dentro de si. Agora imagine o contrário, uma pessoa que tem uma energia psíquica muito direcionada para si. Automaticamente essa pessoa vai ter um fechamento muito grande, uma dificuldade muito grande de fazer vínculo. Por isso na clínica é muito importante entender como que esse paciente se estrutura, qual é a clínica que ele se estrutura, porque identificando a forma como que esse paciente se estrutura, eu vou ter uma ideia, um direcionamento para entender como que esse paciente se relaciona com o desejo, com a lei e com o outro. E quando é que a gente vê pacientes com narcisismo ferido? São pessoas que estão sempre dependendo do outro para existir. Pessoas que têm um apagamento da sua própria identidade. No contexto religioso, isso é muito comum de acontecer. Eu costumo dizer para as pessoas, quando me perguntam qual é o pior trauma religioso, eu tenho uma responsabilidade muito grande de não querer dimensionar a dor de ninguém. O pior trauma é o que te faz sofrer. É aquele que você carrega, é aquela experiência que você não conseguiu elaborar. Porém, o trauma mais comum dentro da comunidade religiosa é o trauma da identidade. Você pode observar que nenhuma comunidade religiosa de fato aceita as pessoas do jeito que elas são. Todas as comunidades irão exigir que de alguma forma você renuncie a padrões do seu eu para adotar um padrão que a comunidade religiosa estabelece como correto. Então, se você gosta de vestir determinadas roupas e aquela comunidade não aceita, se você quer fazer parte dessa comunidade, você vai ter que abrir mão desse tipo de roupa. O linguajar muda. A forma com que a pessoa se relaciona com o dinheiro, com as relações sociais, com o outro e até consigo mesmo. Tudo isso vai sendo transformado.
E é por isso que é muito comum a gente encontrar na clínica pessoas com narcisismo ferido, pessoas que tiveram um apagamento do seu eu, pessoas que foram diminuindo, definhando, porque em comunidade abusiva não é interessante estimular a autonomia. Em comunidade abusiva não é interessante estimular, sabe, que o ser humano tenha uma relação saudável com o seu próprio eu e com os outros. Na comunidade abusiva, esse ser humano vai sofrendo um apagamento e ele vai, de forma intencional pela comunidade, direcionando essa energia libidinal, essa energia psíquica para o outro. E, em geral, esse outro, né, é o que Lacan chamaria de sujeito do suposto saber. O líder, o representante, a referência de superação, de milagre, de honra divina, aquela referência de santidade, de moralidade. O indivíduo vai se apagando e ele vai transferindo para esse grande outro essa energia. Aos poucos, esse indivíduo vai sofrendo uma retração da sua própria identidade. Ele vai perdendo autonomia, então, quando chega a eleição, ele já não tem mais autonomia para decidir. E é muito importante deixar isso claro, pessoal, que isso é feito de forma velada. Não é um indivíduo em si que diz, a partir de hoje eu quero depositar no líder o meu desejo. Isso é feito de maneira velada e passa a ser desejado pelo próprio fiel. O fiel deseja ser apagado de maneira inconsciente. Então chega a eleição, é o líder, é a comunidade que vai decidir. Claro, isso é muito maquiado, isso é feito com mecanismos psicológicos extremamente sofisticados que a pessoa nem percebe. Ela vai dizer, eu voto nesse candidato porque eu quero, mas quando a gente investiga, percebe-se que houve um direcionamento. O fiel vai se relacionar com o seu próprio dinheiro da forma com que a instituição decide a relação com o outro. Existem comunidades abusivas muito mais perversas que simplesmente isolam esse fiel até do seu círculo de sangue. Esse fiel se isola, esse fiel se afasta. Aos poucos, a pessoa vai tendo um rebaixamento de si, uma inibição. Ela já não tem mais autonomia para decidir nada. Quando essa pessoa rompe com essa comunidade abusiva, ela não está simplesmente rompendo com um grupo de amigos, ela está rompendo com todo um padrão estrutural que ela viveu durante muito tempo. É um preço muito grande a se pagar. Por isso é muito comum sintomas como ansiedade, pânico, medo e culpa tomar conta do ego da pessoa. A pessoa sai da comunidade e muitas vezes continua repetindo esse mesmo padrão. Aquela mesma pessoa que tinha uma ferida narcísica dentro da religião passa a ter essa ferida narcísica aqui fora. Ela não vai ter autonomia para desejar, ela não vai ter autonomia para decidir. É muito comum pessoas diante de problemas em organizações, no mundo organizacional, a pessoa tem razão, foi chamada a atenção, ela não consegue reagir, porque ela tem esse padrão de passividade. E o que a gente tem visto muito na clínica é exatamente isso, esse indivíduo com o narcisismo ferido. O narcisismo secundário que não teve uma distribuição de energia psíquica de forma saudável, onde esse indivíduo teve autonomia para se relacionar com o seu próprio desejo e com o desejo do outro. E o resultado de tudo isso é o narcisismo disfuncional. É uma pessoa que está sendo constantemente atravessado pelo desejo do outro. É muito triste. Por isso é muito importante que você busque ajuda, que você busque auxílio nessa travessia. Caso contrário, você vai passar a vida toda vivendo sobre o olhar de julgo do outro. E isso, sem dúvida, é muito triste. Beijo no coração.